A oração de Paulo, parte 3. Agora, a aplicação. Uma ou duas palavras a vocês, maus amigos, antes de os dispensar nesta manhã. Infelizmente, não posso entrar mais fundo neste assunto. Contudo, nosso Mestre glorioso requer de cada um de nós segundo o que temos, não segundo o que não temos. Estou plenamente consciente de que falho em realçar a verdade tão solenemente quanto deveria. Entretanto, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Isaías 49, versículo 4. E o último dia revelará que meu erro está no raciocínio, não na sincera afeição pelas almas. Primeiro, permitam-me que me dirija aos filhos de Deus. Vocês não percebem, meus queridos irmãos e irmãs, que a melhor marca de que somos filhos de Deus deve ser encontrada em nossa devoção? Ele está orando. Bem, então segue-se como consequência natural que quanto mais formos encontrados em oração, mais brilhantes serão nossas evidências de que somos filhos de Deus. Talvez vocês tenham perdido sua evidência. Vocês não sabem se são filhos de Deus ou não. Eu lhes direi onde perderam sua confiança. Vocês a perderam em seu quarto. Sempre que um cristão se afasta, sua hesitação começa no quarto. Digo o que senti. Muitas vezes me afastei de Deus. Nunca caí totalmente, é verdade. Mas várias vezes perdi aquele doce sabor de seu amor, que certa vez desfrutei. Tive então que clamar. Aquelas horas de paz que certa vez desfrutei, como ainda é doce sua memória. Mas elas deixaram um vazio doloroso que o mundo nunca preencherá. Fui à casa de Deus pregar, sem fogo e sem energia. Li a palavra e não havia luz nela. Tentei ter comunhão com Deus, mas tudo falhou. Devo dizer onde isso tudo começou? Começou no meu quarto. Eu tinha parado em certa medida de orar. Estou aqui e confesso minhas faltas. Reconheço que sempre que me afasto de Deus, é ali que tudo começa. Ó cristão, querem ser felizes? Orem muito. Querem ser vitoriosos? Orem muito. Reprimindo a oração, deixaremos de lutar. A oração torna brilhante a armadura do cristão. Senhora Barry costumava dizer: não alugaria meu quarto nem por 1000 mundos. Senhor Jay disse: se os 12 apóstolos estivessem vivendo perto de você e você tivesse acesso a eles, se essa comunhão tirasse do quarto, eles causariam um grande prejuízo à sua alma. A oração é o barco que traz para casa a carga mais rica. Ela é o solo que produz a colheita mais abundante. Irmãos e irmãs, quando vocês se levantam pela manhã, seus compromissos os afobam de tal maneira que com uma ou duas palavras apressadas de oração, vocês vão embora. E à noite, exaustos, vocês dedicam a Deus a parte final do dia. A consequência é que vocês não têm comunhão com Ele. A razão pela qual não temos mais comunhão verdadeira agora é que não temos mais oração. Senhores, não concordo com as igrejas de nossos dias que não oram. Vou de capela em capela nesta metrópole e vejo congregações muito bonitas, mas vou às suas reuniões de oração durante a semana, à noite, e vejo uma dúzia de pessoas. Deus pode nos abençoar? Ele pode derramar seu Espírito sobre nós enquanto existirem coisas como esta? Ele pode, mas isso não estaria em acordo com a ordem de sua dispensação, pois ele diz: Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Isaías 66, versículo 8. Vão para suas igrejas e capelas com este pensamento, que vocês precisam de mais oração. Muitos de vocês não têm compromissos. Vocês deviam estar em seu local de adoração. Vão para casa e digam ao seu pastor: Pastor, devemos orar mais. Estimulem as pessoas a orarem mais. Participem de uma reunião de oração, mesmo que vocês estejam sozinhos. E se perguntarem quanto estavam presentes, digam 4. 4?
Por quê? Porque estávamos eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tivemos uma rica e verdadeira comunhão. Devemos ter uma expansão da devoção verdadeira, senão o que será de nossas igrejas? Que Deus nos desperte a todos e nos estimule a orar, pois quando oramos, somos vitoriosos. Gostaria de fazer com vocês esta manhã o que Sansão fez com as raposas, amarrar em vocês os tições de oração e mandá-los por entre a plantação de milho até vocês queimarem tudo. Gostaria de provocar uma conflagração com minhas palavras e colocar todas as igrejas em chamas até que tudo fosse queimado como um sacrifício ao trono de Deus. Se vocês orarem, terão a prova de que são cristãos. Quanto menos orarem, menos razão terão para crer em seu cristianismo. E se negligenciarem totalmente a oração, então terão deixado de respirar e podem recear se alguma vez realmente respiraram. E agora, minha última palavra aos incrédulos: ó senhores, eu desejaria estar em qualquer lugar menos aqui, pois se é uma obra solene me dirigir aos piedosos, quanto mais solene é tratar com vocês. Receamos, por um lado, não falar com vocês de modo a fazê-los confiar em sua própria força. Por outro lado, trememos para que vocês não sejam embalados no sono da indolência e da segurança. Creio que a maioria de nós sente alguma dificuldade quanto ao modo mais adequado de pregar para vocês. Não que duvidemos, mas que o Evangelho deve ser pregado. Mas nosso desejo é fazer isso de modo a ganhar suas almas. Sinto-me como um atalaia que, enquanto guarda a cidade, é oprimido pelo sono. Quão sinceramente ele se esforça para se manter desperto, enquanto a fraqueza o vence. A lembrança de sua responsabilidade o põe em movimento. Ele não tem falta de vontade, mas de poder. E assim espero que todos os atalaias do Senhor estejam ansiosos por serem fiéis, enquanto ao mesmo tempo conhecem sua imperfeição. Verdadeiramente ministro de Cristo se sente como o velho zelador do farol de Eddystone. A vida estava indo embora rápido, mas reunindo todas as suas forças, ele se arrastou uma vez mais para acender as luzes antes de morrer. Que o Espírito Santo nos capacite a manter aceso o farol brilhante para diverti-los sobre as rochas, os bancos de areia e a areia movediça que os rodeia, e que possamos sempre guiá-los a Jesus, e não ao livre arbítrio ou ao mérito da criatura. Se meus amigos soubessem quão ansiosamente tenho buscado a direção divina na importante matéria de pregar aos pecadores, não se sentiriam como alguns deles, quando imaginam que me dirijo a eles erradamente. Quero fazer como Deus me ordena, e se Ele me disser para falar aos ossos secos, para que vivam, devo fazer isso, mesmo que isso não agrade aos outros, pois se não fizer isso, serei condenado por minha própria consciência e por Deus. Agora, com toda a solenidade possível, permitam-me dizer que uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Assim como vive o Senhor, vocês que nunca oraram estão sem Deus, sem esperança e são estranhos à comunidade de Israel. Vocês que nunca souberam o que é um gemido ou uma lágrima caindo, estão destituídos de piedade vital. Permitam-me perguntar-lhes, senhores, se alguma vez pensaram no estado terrível em questão. Vocês estão longe de Deus e, por isso, Deus está irado com vocês, pois Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7, versículo 11. Pecadores, levantem seus olhos e contemplem o rosto franzido de Deus, pois Ele está irado com vocês, e eu lhes suplico, por amor a vocês, que apenas por um momento contemplem o que lhes acontecerá, se vivendo como estão, vocês morrerem sem oração. Não pensem que uma oração em seu leito de morte o salvará.
A oração no leito de morte geralmente é uma farsa no leito de morte e não resolve nada. É uma moeda que não entrará no céu, mas é estampada pela hipocrisia e feita de metal vil. Prestem atenção, senhores. Permitam-me perguntar-lhes: se vocês nunca oraram, o que o farão? Para vocês, seria uma boa coisa se a morte fosse um sono eterno, mas não é. Se estiverem no inferno, os suplícios e as dores. Mas não vou atormentar seus sentimentos tentando descrevê-los. Que Deus permita que vocês nunca sintam os tormentos dos perdidos. Apenas imaginem aquele pobre infeliz nas chamas que está dizendo: molhe em água a ponta do dedo e refresque minha língua. Lucas 16, versículo 24. Vejam como sua língua se projeta por entre seus lábios empolados, como ela arranca a pele e queima o céu de sua boca, como, por assim dizer, uma língua de fogo. Vejam-no clamando por uma gota de água. Não descreverei a cena. Para mim, é suficiente encerrar dizendo o que o inferno dos infernos será para vocês, pobres pecadores. Pensem que isso será para sempre. Vocês olharão para cima, para o trono de Deus, e lá estará escrito: para sempre. Quando os condenados soarem os ferros incandescentes de seus tormentos, eles lamentarão para sempre. Quando gritarem, seu eco lamentará para sempre. Para sempre está escrito em seus suplícios, para sempre em suas cadeias, para sempre queima no fogo, para sempre, sempre reina. Doloroso pensamento. Se eu pudesse sair, estaria feliz. Se houvesse uma esperança de libertação, eu poderia ficar em paz, mas estou aqui para sempre. Senhores, para escaparem dos tormentos eternos, para que sejam encontrados entre os abençoados, o caminho para o céu só pode ser encontrado pela oração a Jesus, pela oração ao Espírito, pela súplica junto ao seu trono de misericórdia. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 33, versículo 11. Benigno e misericordioso é o Senhor. Salmos 111, versículo 4. Vamos até Ele e digamos: Ele cura as nossas rebeliões, Ele nos amará livremente, nos perdoará graciosamente por amor ao nome de seu Filho. Se eu pudesse ganhar pelo menos uma alma hoje, iria para casa satisfeito. Se pudesse ganhar 20, exultaria. Quanto mais almas eu ganhar, mais coroas vou usar. Usar? Não. Tirarei todas elas imediatamente e jogarei aos pés de Jesus e direi: não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Salmos 115, versículo 1. Para sempre. A oração foi designada para carregar as bênçãos que Deus planeja dar. Enquanto viverem, os cristãos devem orar, pois somente enquanto oram, eles vivem. E você ficará em silêncio quando Cristo espera pela sua oração? Minha alma, você tem um amigo nas alturas. Levante-se e se esforce pelo seu benefício lá. A oração suporta a alma que é fraca, embora o pensamento seja quebrado e a linguagem imperfeita. Ore se puder, ou se não puder falar, mas ore com fé no nome de Jesus. Obrigada por ouvir esse audiobook até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Até mais!